A paz do Senhor a todos. Eu quero compartilhar uma palavra na qual o Senhor, Ele colocou ao meu coração. Amém. Que se encontra no livro de 1 Coríntios 7, versículo 20. A palavra do Senhor, Ele fala a respeito de chamados. Vemos que de Gênesis ao Apocalipse, a Bíblia nos ensina, não é? A respeito de chamados. Chamado é o mesmo que separado. Vemos os profetas, os apóstolos, que se encontram dentro da palavra. Cada um tinha um chamado específico diante de Deus, na qual Deus a escolheu para uma tarefa. Amém? E quando a palavra do Senhor nos diz, no livro de Coríntios 7, que cada um fique diante do Senhor, no estado em que foi chamado. Então, amados, muitas vezes tem muitas pessoas na obra do Senhor, se embaraçando, fora do seu chamado, fora daquilo que o Senhor requer. Se o Senhor te chamou para ser uma intercessora ou um intercessor, seja intercessor. Obedeça a tarefa em que o Senhor te chamou com excelência. Oramandarabás, lutando, orando em cima daquilo que Deus te chamou, do propósito. A palavra do Senhor vai nos dizer no livro de Romanos 8, que o Senhor nos chamou para o seu propósito, ou seja, para realizar aquilo que Ele tem dentro e através da nossa vida, falando-se da obra, viu? Nós vemos vários obreiros, dentro da Bíblia, na qual exerceu a sua missão com excelência, porque não se embaraçou, andou no foco, viveu no foco, Ramandio-rebinácia, naquilo em que Deus a destinou, a mandou, a enviou. A palavra do Senhor vai nos dizer no livro de Filipenses 3:14, onde diz assim: prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Então o Senhor manda nós prosseguir, nós continuarmos dentro do chamado que o céu nos confiou. Quando nós vemos no livro de Jeremias 1, para não ficar só nas minhas palavras, eu vou deixar aqui alguns versículos, amém? Que fala exatamente a respeito do chamado, da vocação, que cada um, Deus chama de uma forma, com uma tarefa diferenciada dentro da sua obra e dentro da sua capacidade, estrutura espiritual e emocional. Amém? Jeremias 1, versículo 5 em diante. Antes que te formaste no ventre, te conheci. E antes que saíste da madre, te santifiquei. As nações te dei por profeta. Então disse eu: Ah, Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque sou uma criança. Mas o Senhor me disse: não digas eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar, dirás. Então, amados, essa palavra, ela nos orienta,
nos desperta acerca da vocação, acerca daquilo que o Senhor nos chamou. Aqui vemos que Deus chamou Jeremias, um homem simples, onde ele não achou capacidade nele mesmo. Só um momento. De ser um profeta, de ser um embaixador da palavra do Senhor nas nações. Porque Jeremias olhava para ele dentro da sua capacidade. Só que Deus, quando ele chama, quando ele escolhe, ele não olha como o homem olha, ou até mesmo nós olhamos para nós. Porque Deus conhece a tua capacidade. Ele conhece a tua estrutura. Ele conhece o talento que ele depositou em você e que vai ser revelado dentro da sua caminhada. Aleluias. Oramante orebinácia. Ramandarabaço. Quando o Senhor chama, ele garante. Quando o Senhor levanta, ele sustenta. Portanto, não sejam Jonas que tenta fugir do chamado, da ordem na qual o Senhor te enviou. A palavra do Senhor vai nos dizer no livro de Josué 1, quando Josué também se encontrava, quem sabe, dentro desse perfil de Jeremias, se achando incapaz, se achando no sentido de não ter talentos para exercer tamanha função, tamanha responsabilidade dentro da obra do Senhor. Só que Deus viu em Josué também talentos que às vezes nele mesmo estava vendo com os olhos espirituais. Por quê? Porque Deus não olha para nós como homem e como nós olhamos. Amém, amado? Então não fuja do seu chamado. Obedeça o seu chamado. Passa os processos pelo teu chamado. Age na direção do chamado. Ramante orebinácia. Oramandarabaço. Vive dentro daquilo que Deus te chamou. Porque Ele garante vitória para aqueles que Ele alista para a sua guerra. Jeremias falou que ele não sabia falar. Só que Jesus disse que ele colocaria palavras sobre a sua boca. A palavra do Senhor vai dizer aqui mais para frente que o Senhor, ele tocou na boca de Jeremias, versículo 9, e colocou palavras. Colocou palavras. Então, não fica preocupado e preocupada com eloquência, com palavras eloquentes, achando que palavras eloquentes é que vai sustentar o teu ministério. Quem vai sustentar o teu ministério é o chamado, é aquilo que Deus confiou em você e você passando dentro os processos daquilo em que foi chamado. Fique na vocação que Deus te chamou. Se Deus te chamou para pregar, pregue e não se preocupe com aprovação ou reprovação de fariseus. Ramandarabaço. Não se preocupe se você vai ser reprovado ou aprovado pelos homens. Você tem que se preocupar se você está dentro do que Deus te chamou. Ramandiorebinácia. Porque a palavra do Senhor diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E se você está dentro da palavra, dentro da direção, fica em paz, cumpre o teu chamado, para que Deus venha agradar de você. Amém. Jeremias, sabemos quem foi Jeremias. Se nós lermos o livro de Jeremias, que inicia aqui, vemos que Jeremias foi um grande homem de Deus.
porque Deus chamou, Ele capacitou, Ele ensinou, Ele direcionou. Profeta, ministro, homem e mulheres de Deus que foi escolhido para uma tarefa. Não se preocupe. Deixe Deus guiar, te direcionar. Porque dentro da caminhada, Ele vai fazer o que for preciso para você ter vitória. Viu? Não temas, que quem te chamou garante. Quem te chamou não foi o homem, foi Deus. A palavra do Senhor vai dizer no livro de João que não foi nós que nos escolheste, nós. Foi Deus que nos escolheu. E manda nós ir e dar frutos. Ou seja, frutos é a obra. Se Deus mandou você ministrar, ministre. Porque dentro da tua ministração, a pessoa será alcançada e será transformada dentro da palavra, na tua simplicidade. Não precisa preocupar em enfeitar. Ficar preocupado com palavras bem elaboradas, palavras eloquentes. Pedro, nenhuma pregação, nós vemos no livro de Pedro que quase 3.000 almas foram batizadas com o Espírito Santo, dádiva do céu. E a palavra vai dizer que Pedro era um homem simples e sem letras, indouto. Eu não estou aqui falando que você não precisa ler a palavra, meditar na palavra e aprender a palavra, jamais. Pois é a palavra que nos liberta, que nos orienta, que nos ensina. Como o Senhor diz, João 8,32, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Só que nós não precisamos preocupar em estar falando eloquentes, palavras eloquentes, que muitas das vezes quem está ouvindo não está nem entendendo qual é o português que está sendo falado. A tua preocupação é com a presença de Deus dentro daquilo que Deus te chamou. É a presença de Deus que faz a diferença no nosso chamado. Oramandarabás. Quando Davi estava prestes a declinar dentro daquele processo da arca, da aliança, nós vemos que a preocupação de Davi era perder a presença, porque ele sabia que com a presença ele alcançaria tudo aquilo que Deus tinha preparado, projetado para a sua vida. E sem a presença, nós não passamos de ser de seguidores de igrejas. Nós não passamos de batedores de carteira dentro de cultos. É mais um. E nós não podemos ser mais um. Nós temos que fazer a diferença dentro daquilo que Deus te confiou. A tua confiança deve estar depositada no Senhor. Aramandarabaçu. Oramante, ó Rebinácia. Sabe por quê? Porque Deus falou com Jeremias, não temas, porque aonde eu te mandar, tu irás. E o que eu te mandar, tu falarás. Porque sou eu que coloco palavra na tua boca. Sabedoria não é constituída pelo conhecimento humano. Sabedoria é vinda de Deus. A palavra do Senhor vai nos dizer no livro de Tiago: buscai a sabedoria que vem do alto, a ousadia que vem do Espírito Santo, a unção que vem do céu. Ramante, ó Rebinácia, Oramandarabás, então, esteja combatendo o bom combate que Deus te chamou, completando a carreira e guardando a tua fé em Cristo Jesus. E não se preocupe com o que vai dizer ou falar. Preocupe em estar dentro do que Deus te chamou. 2 Pedro 1:10. 1:10. Eu vou concluir já, amém? É bom deixar algumas referências na Bíblia.
para que nós viemos entender que a Bíblia, ela nos é pautada de chamados de Gênesis ao Apocalipse. Amém? Portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão. Ou seja, empenhe para estar dentro daquilo que você foi elegido, separado e confiado pelo Senhor. A palavra do Senhor vai nos dizer que muitos são chamados e poucos são escolhidos. Você foi escolhido, foi separado dentro de muitas pessoas para fazer o ID e esteja no ID. Se o ID seu for ser um levita, se Deus te chamou como levita, um adorador, louve, cante, exalte ao Senhor na beleza da sua santidade, com o seu ser, com a sua voz. Se Deus te chamou para ser um intercessor, interceda, ore, clame. Se o Senhor te chamou para pastorear, pastoreie. Faça tudo de boa e perfeita vontade, com o teu coração, com a tua alma, com o teu ser, fazendo o melhor para o Senhor, porque quem te chamou garante a vitória, que é o Senhor. Então não saia daquilo que Deus te mandou. Ande na direção e obedeça o que Deus te mandou. A cada dia, empenhando, esforçando, porque Deus é fiel para te garantir vitória. Amém? Deus abençoe. Fique com essa palavra e que esta palavra venha fortalecer e te animar dentro daquilo em que Deus te alistou.